Não é de hoje que a tecnologia vem impactando as relações de trabalho. Os desafios ao modelo tradicional do direito do trabalho são tema do livro Relações de Trabalho em Plataformas Digitais, lançado por ela, que é a nossa convidada hoje aqui no programa Espaço Aberto pela TV e Rádio Câmara, a Natália Abramides, advogada que atua na área trabalhista e também pesquisadora. Natália, eu queria te agradecer pela presença aqui com a gente. Seja bem-vinda ao Espaço Aberto. Olá, Lidiane. Eu que agradeço a presença de poder estar aqui conversando com vocês. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo aqui nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara, a Carol Garcia, e pela TV Câmara, o Rafael Marobo. Esse livro que a gente está mostrando agora aqui, só repetindo o nome, Relações de Trabalho em Plataformas Digitais, é resultado de um projeto de pesquisa de mestrado. Isso mesmo. Foi concluído em 2018, né? E o livro foi lançado em junho do ano passado. A partir de quais arestas observadas no direito trabalhista você decidiu, então, pesquisar sobre as relações de trabalho nos ambientes digitais? Na realidade, assim, essa discussão já era uma discussão acadêmica que vinha ocorrendo há algum tempo, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, né? Mas foi a partir dos últimos anos, quando a Uber começou a atuar no Brasil, que a gente teve um reflexo maior dessas questões. Então, a partir daí, a gente resolveu trazer esse tema, que já era muito tratado, né, nas pesquisas, tanto Europa, Estados Unidos, e algumas pessoas já começando aqui no Brasil, também tratar aqui no Brasil, para ver como estava sendo abordado essa questão por aqui, mas sem se limitar especificamente ao Uber. Uhum. O que diz hoje a legislação trabalhista, se é que existe alguma regulamentação já nesse sentido, com relação ao vínculo de profissionais que atuam por meio de aplicativos? Hoje, a legislação não reconhece esses profissionais como empregados, né? Trabalhadores seria a denominação genérica, empregados é aquele trabalhador que se submete à CLT, tem alguns requisitos específicos, né? E hoje a legislação, ela, na verdade, não reconhece esse trabalhador como empregado, mas existe uma discussão muito grande, né? Justamente frente ao que é o modelo tradicional, porque esse modelo tradicional, ele pede alguns requisitos que, em tese, esse trabalhador não teria para que ele pudesse ser enquadrado como empregado e também fazer jus aos direitos que a CLT traz. Então, hoje, no Brasil, ele é considerado um trabalhador autônomo. No caso, para os profissionais de direito, para os advogados dessa área, enfim, pessoas que atuam nessa área trabalhista, quais são as maiores dificuldades quando vocês se deparam com casos como esses? A grande dificuldade para o profissional de direito hoje é que justamente o fato de não ser uma relação protegida pela legislação. E a própria jurisprudência, que são os julgados, né, o entendimento dos tribunais sobre aquele tema, ela não é pacífica sobre o assunto, tá? Então, hoje, o entendimento dos nossos tribunais, com algumas exceções de poucos julgados que reconheceram o vínculo, é que esses trabalhadores realmente não seriam empregados. Então, provavelmente, hoje, quem entra com uma ação não tem essa certeza de que vai ter o vínculo reconhecido. Mas é uma discussão em andamento, está sempre em mudança. Vira e mexe, a gente vê notícia, tal tribunal reconheceu, o outro não reconheceu, né? Então, realmente é um tema que está em andamento, ainda é muito indefinido, não dá para a gente dar a certeza que vai conseguir ou que não vai conseguir algo nesse sentido. Uhum. As relações de trabalho são algo dinâmico, né? Elas foram mudando e sendo regulamentadas ou desregulamentadas ao longo da história. O que nós estamos vendo nos últimos anos é uma flexibilização de algumas dessas relações de trabalho, até por conta da reforma trabalhista. Isso tem efeitos também no ambiente digital? Sim, com certeza tem efeitos, né? São dois aspectos, na verdade, paralelos, né, mas que fazem parte do mesmo contexto, que é justamente esse contexto de flexibilizar as relações e a gente está, na verdade, passando de um modelo industrial, né, que foi o modelo do surgimento do direito trabalhista, né, o modelo industrial, em que era mais fácil assim, a gente delimitar horários de trabalho, controle de jornada, para um modelo muito mais fluido, né? E dentro disso, a regulamentação ela se torna mais difícil no sentido de que como que eu vou fazer o controle desse profissional que sai de casa a hora que quer, volta a hora que quer, faz o que quer. Então, esse cara não é empregado, né? É isso que se diz. Mas se a gente for pensar, está tudo dentro desse mesmo contexto. E, paralelo a isso, a gente tendo essa legislação atual mais
mais flexível, vamos dizer assim, ela acaba prejudicando, né, essa tese de que eles seriam aí empregados. Existe essa dimensão por parte do trabalhador, e a gente sabe que são vários efeitos, né? O cara que atua por meio de um aplicativo, seja Uber, Airbnb, enfim, ele tem várias áreas, né, que vai ter efeitos aí por conta desse trabalho que é um pouco diferenciado quando a gente pensa em questões previdenciárias, econômicas, enfim. Mas ele tem dimensão? O que vocês observam? Existe essa dimensão por parte do trabalhador? Bom, na verdade, isso não foi objeto da minha pesquisa, né? Mas com base em outras referências que a gente pesquisou, outros pesquisadores que fizeram exatamente esse questionamento, o trabalhador que atua nessa área, ele não teria muito essa dimensão, né? Até porque para ele é cômodo, então ele não quer se enquadrar naquele padrão protetivo. Ele fala, não, eu não quero ser empregado realmente, porque eu não quero ninguém falando o que eu tenho que fazer, que horas que eu tenho que fazer. Então, tá ótimo para mim do jeito que tá, eu não quero ser empregado. Ele é um pouco também dessa questão da valorização do empreendedorismo, né? Mas aí surge o questionamento, mas esse cara, ele é um empreendedor ou ele é um empregado? Ou ele é um trabalhador? Então, por parte do empregado, do trabalhador, vamos colocar assim, né? Não tem nem como eu definir. Não existe, não é que não existe, mas eles mesmos se negam como empregados seletistas. Mas, na verdade, o que se observa hoje é que, mesmo com a legislação contrária, com o entendimento dos tribunais contrários, provavelmente vá, de forma gradual, haver uma modificação desses critérios do que se entende que é trabalho empregado ou não. Natália, quais são as plataformas de prestação de serviços sob demanda hoje que tendem a gerar maior necessidade de regulamentação? Bom, de forma geral, eu diria que todas, porque a gente poderia dizer assim, que geram reflexos em todos os campos, né, do direito. Então, tributário, no aspecto empresarial, no aspecto do consumidor. A pesquisa a gente tratou só do aspecto trabalhista, então eu não tenho nem como comentar, né, em relação aos outros temas. Mas você citou o Airbnb, por exemplo, não é objeto da pesquisa, tá? Eu até menciono no livro, assim, justamente para trazer a diferença entre os tipos de plataforma digital. Então, o Airbnb é uma plataforma que ela oferece um serviço, mas a pessoa ela não coloca à disposição dela o trabalho, e sim um bem. Então, obviamente que isso vai ser objeto de regulação. Lá no direito do consumidor, ela pode ter um problema com o site, um problema no aluguel da casa, mas, assim, não é objeto da nossa pesquisa, da minha pesquisa, né? Agora, as plataformas em que a pessoa ela se cadastra para oferecer um trabalho, como é o caso do Uber, né, de outras tantas similares ao Uber que a gente tem encontrado, e até mesmo outros serviços, né? Às vezes a gente costuma pensar só em transporte, mas tem serviço de manicure, serviço de empregado doméstico, tudo por meio de plataformas. Então, no caso, o objeto do livro, da pesquisa e de uma possível regulamentação seriam essas plataformas que oferecem prestação de serviços sob demanda. Você pontua algumas situações aqui no livro, a gente reforça mais uma vez, né, o lançamento do livro Relações de Trabalho em Plataformas Digitais, que é o foco do nosso bate-papo hoje aqui no Espaço Aberto. Você pontua algumas situações: limitação de jornada, segurança do trabalho e discriminação no trabalho. Dá para explicar como seria ou como deve ser a aplicação de cada uma delas? Tá. Essas questões elas são colocadas no estudo como pontos sensíveis, né? No seguinte sentido. Bom, tudo bem, essa pessoa, ela não é empregada, ela não vai ter lá os direitos da CLT. Então, ela não vai ter fundo de garantia, vamos pensar no clássico, né? Fundo de garantia, 13º, férias. Mas tem alguns pontos que, ainda que essa discussão ela não avance muito, a gente tem que pensar, né? Então, por exemplo, a limitação da jornada de trabalho. A limitação da jornada é uma coisa que afeta não só o trabalhador, como outras pessoas, porque se aquele motorista ele ficar dirigindo o dia inteiro, provavelmente ele vai ter um desgaste físico e mental que vai colocar em risco a segurança dele, do passageiro dele e de outras pessoas que estão ali envolvidas no trânsito. E é uma situação muito usual para a gente que utiliza, né, do aplicativo, da plataforma, é algo muito comum. Você ouve muito quando está em meio aos trajetos junto com os profissionais, Sim. né?
Isso a gente pensando no trânsito, que é uma questão bem sensível. Talvez tenha outros modelos de trabalho que essa não seja uma questão tão afeta, mas como aí foi feita uma pesquisa específica do Uber, isso foi trazido. Em algumas cidades, não é nem nos Estados Unidos inteiro, algumas cidades regularam especificamente limitação de jornada do Uber, né, nos Estados Unidos. Então, assim, a gente vê alguns movimentos pontuais. Então aqui, com 8 horas, bloqueia o aplicativo. Agora, é evidente que nada impede, e também isso é comum, que o motorista ele preste serviço para vários aplicativos ao mesmo tempo. Então, ele pode ter trabalhado 8 horas para um, continuar no outro. E é justamente essa falta de controle aí que leva a situações, problemas que hoje a gente não tem muito como enfrentar com base na legislação. Então, a limitação da jornada seria um ponto importante, porque ela envolve questões que vão muito além só do direito particular daquele, né, próprio trabalhador. Discriminação, a mesma situação, né? Claro, a gente já tem a gente na legislação encontra situações específicas não, a gente tem regras gerais para combate à discriminação, etc. Mas dentro do ambiente de trabalho, essa é uma questão muito importante. E dentro também da prestação dos aplicativos, a gente encontra algumas situações relatadas à época. De repente, a Uber vem fazendo correções constantes, né, justamente para evitar, mas quando a gente fez o estudo, trabalhadores que, de repente, eram colocados em determinado atendimento para determinadas áreas e outras não, gerando algumas situações de discriminação também, como que isso poderia ser combatido de forma específica, né? Porque está gerando ali uma diferença entre 2 motoristas do mesmo aplicativo. E, em relação à segurança, segue mais ou menos essa mesma ideia aí que eu comentei da jornada. Uhum. Agora, você propõe alguns modelos, né, concluindo aí todo o seu trabalho, todo o seu estudo, para garantir a proteção legal, então, desses trabalhadores de plataformas digitais. Quais seriam? Na realidade, a gente o estudo ele não chega a propor modelos, né? Na verdade, a ideia foi mais realmente mapear qual era a nossa posição atual. E essa, como eu falei, essa posição é muito dinâmica. Então, o estudo ele foi concluído em 2018. Hoje, se a gente continuar a pesquisar, não mudou. Ainda não mudou, mas pode ser que daqui 1, 2 anos a gente já tenha uma conclusão totalmente diferente aí da que foi encontrada no livro, né? E como eu comentei no começo da entrevista, hoje a situação é de não reconhecimento desse vínculo empregatício, portanto, não estaria protegido como um trabalhador empregado. Então, na verdade, o que o livro traz é que, não havendo essa proteção e não sendo possível esse reconhecimento, enquanto não for possível o reconhecimento nos tribunais, que pelo menos esses pontos sensíveis eles sejam abordados para ter uma garantia mínima, né? Além do reconhecimento de outros direitos também relacionados ao trabalhista, como, por exemplo, o direito previdenciário, né? Então, também é muito importante pensar nos reflexos previdenciários, porque também são situações sociais que envolvem não apenas aquele trabalhador, por exemplo, uma questão de um acidente de trabalho, mas também toda a família dele e o entorno social. Uhum. Para quem é voltado o livro? Para qual tipo de público? Quando você pensou em transformar a sua pesquisa numa obra, num livro? O livro, na verdade, ele é especificamente mais para os profissionais do direito, né, principalmente que atuam com direito do trabalho e querem entender um pouco mais de como os tribunais estão tratando essa realidade no Brasil, mas também para todo mundo que se interessar, né, pelo um tema que é muito hoje, na verdade, em voga, que é o futuro do trabalho, né? Pensar qual é a situação que a gente tem de trabalho hoje e como esse trabalho está se transformando e como ele vai ser no futuro. Então, acho que não é só assim para o profissional do direito, mas para todo mundo que se interessa por esse tema. Inclusive, a ideia do livro, porque a dissertação ela é pública, né? Então ela está lá na biblioteca da faculdade, para quem quiser ler, mas a ideia de transformar em livro foi justamente para não ficar algo assim afeto ao público acadêmico e poder expandir mais para todos os profissionais e leitores que tenham interesse sobre isso. Você pretende dar continuidade a esse estudo, já que essas relações são muito dinâmicas e como você mesmo comentou, né? É possível que o cenário se modifique aí nos próximos 2, 3 anos? Não, com certeza. A gente já continua, né, junto com o orientador lá, a gente já continua mais ou menos
nos estudos sobre o tema e principalmente nesse tema mais geral aí do futuro do trabalho, que é algo que é bastante interessante de estudar, está sempre mudando e a gente sempre tem que estar atualizado, porque cada dia é uma novidade. Que legal, a gente agradece a presença aqui no programa Espaço Aberto da Natália Abramides, que é advogada, atua na área trabalhista e pesquisadora, lançou o livro Relações de Trabalho em Plataformas Digitais, tentando mapear, né, como você mesmo mencionou, faz um mapeamento aí de qual é a situação sob viés do direito trabalhista, dos profissionais, trabalhadores, enfim, das pessoas que atuam em ambientes digitais como Uber, por exemplo. Natália, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Muito obrigada. Agradeço também a sua sintonia e até a próxima.